Mas o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Você que veio aqui hoje, o Senhor tem uma palavra para nós. Essa semana eu estava orando, pedindo uma palavra para Deus. E sempre vem tantas coisas no meu coração. E eu querendo falar sobre algumas coisas, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar esta palavra com vocês. E eu estava pensando sobre as adversidades que nós enfrentamos, tantas dificuldades. Como nós ouvimos na semana passada, muitas vezes nós nos escondemos por nos sentirmos fracos, por nos sentirmos muitas vezes incapazes de fazer algo. E aí nós nos escondemos. Muitas vezes nós não queremos fazer e o Senhor vai ao nosso encontro, como nós ouvimos na semana passada. Quantos foram edificados pela palavra da semana passada? Amém, glória a Deus. Nós temos feito alguns testes, com o nosso multimídia de gravações. Eu sei que a gravação não ficou tão boa, mas eu acredito que aqueles que quiseram conseguiram ouvir no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, você pode assistir essa palavra durante a semana no YouTube, mas eu sei que nas células nós compartilhamos sobre aonde nós estamos. Foi essa pergunta que Deus fez para Adão. E o Senhor, Adão estava escondido. E aí eu comecei a pensar essa semana, porque muitas vezes nós escondemos de Deus. E uma das principais causas de que nós nos escondemos do Senhor é porque temos medo. O medo tem sido algo que tem afastado as pessoas muitas vezes da vitória. O medo de perder muitas vezes tira a nossa vontade de ganhar. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com a igreja é essa. Esse é o tema: não temas. Fala para o irmão aí do seu lado: não temas. Lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós temos um Deus que pelega por nós. E nós não precisamos temer. Mas nós vivemos em um tempo onde muitos de nós vivem uma vida com medo. Tem medo. Tem medo de tantas coisas. E eu estava pesquisando algumas coisas sobre o medo. E o Instituto de Pesquisa de Saúde Mental nos Estados Unidos, ele publicou dados que são até preocupantes para nós sobre o medo. Segundo essa pesquisa, 21% das pessoas do mundo sofrem com transtornos de ansiedade. Ou seja, vive o tempo todo com medo. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa medrosa. E 21% da população vive uma vida com medo. E aí o interessante dessa pesquisa é que esse número levantado é 10 vezes maior do que essa pesquisa que foi feita há 30 anos atrás. Ou seja, a população tem ficado cada vez mais com medo. É claro que para nós que vivemos em uma zona periférica, perigosa, muitas vezes é normal as pessoas terem medo. Mas o que nós precisamos nos atentar é que cada dia mais nós estamos ficando mais medrosos. O medo se transformou no maior transtorno psicológico da atualidade. E hoje, a maioria de nós tem medo de alguma coisa. Existem poucas pessoas corajosas e isso atinge todas as áreas da nossa vida. Atinge o nosso relacionamento com as pessoas, atinge o nosso trabalho, atinge o nosso relacionamento com Deus, atinge aquilo que Deus quer fazer através de nós, em nosso ministério. Nós fomos chamados para algo muito maior do que nós podemos fazer e muitas vezes o medo nos bloqueia de ir além. Mas hoje a palavra de Deus para mim e para você é: não temas. Não temas, eu não sei o que tem causado medo no seu coração, mas saiba de uma coisa: você não está sozinho, e se a tempestade vier, o Senhor está com você. E talvez hoje você esteja com medo de algo. E nós sabemos que o medo nos paralisa. Sabemos também que o medo é algo importante para a nossa vida. De qual sentido? Porque o medo, ele faz com que nós não soframos alguns tipos de acidentes, certo? Quando você tem medo de altura, isso é bom.
Por quê? Se você não tiver medo, você vai se arriscar e fatalmente você pode vir até a morrer. Mas, quando o medo é exagerado, o medo faz com que as pessoas desistam de sonhar. Quantas pessoas desistem de ousar, de sonhar, de ir além por causa de medo? Não, eu não vou trocar de emprego não, porque vai que não dá certo. Não, eu não vou casar não, porque eu vejo um monte de gente se separando, para que eu vou casar? Tem medo. Aí tem outros que tem medo de ficar solteiro. Tem 13 anos de idade, tem medo de não casar. Fica tranquilo, você vai casar. Eu casei, você casa. Amém? Muitas vezes você tem medo de tanta coisa. Quantos medos nós vemos as pessoas tendo por aí? O medo é um sentimento causado pela expectativa do perigo eminente, do desastre. O medo, ele é comum. Nós temos diversos tipos de medo que são chamados de fobias. E eu achei algumas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. São apenas algumas. Uma fobia, cacofobia. Alguém sabe o que significa? Alguém se arrisca? Não é medo de caco não, tá? Só pra... Cacofobia é o medo da feiura. Aí eu fiquei pensando, interessante, né? Ninguém que tem cacofobia teria algum problema aqui na nossa igreja, porque só tem gente bonita. Aleluia! Amém? Então, se tiver alguém cacofóbico, pode entrar aqui tranquilo. Outra fobia, dentofobia. Essa é mais fácil, né? Medo do quê? Não de dente, dentista, né? Como uma pessoa vai ter medo do dente, né? Outra coisa, outra fobia interessante, ginofobia. Tem alguns homens casados aqui que sofrem disso, sabe o que é? Medo da mulher. Se você tem medo da sua mulher, você é ginofóbico, e nós vamos orar para acabar com esse medo. Amém? Tem uns homens cheios de ginofobia. E você que é solteiro, que tem medo de mulher também, nós vamos orar por você. Para Deus arrumar uma mulher para você se casar. Um outro medo que algumas mulheres sofrem. Mageirocofobia. Sabe o que significa? Medo de cozinhar. Aí, ó, eu tô falando que tem. Nós vamos orar por você também, irmã. Só que tem alguns homens que também têm esse medo de cozinhar. O homem não sabe fritar um ovo. Tem medo de se queimar. Uma outra fobia que eu achei interessante, que eu tenho certeza que alguns irmãos tinham esse medo. Escoloniofobia. Escolionofobia. O que é isso? Medo da escola. Quantos tiveram medo da escola aí? Tem uns que ainda tem, né? Oh, meu Deus, livra eles desses medos. Tem mais de 500 fobias documentadas. E eu quis falar essa só para quebrar um pouco do gelo. Eu sei que se tiver alguém que tem escolionofobia, eu vou orar por você, porque você vai ser alguém que ama a escola, amém? Glória a Deus. É interessante, irmãos, que o medo tem uma natureza muito séria. E muitas vezes sinistra. Por quê? Porque é uma das ferramentas, ou uma das grandes ferramentas que o nosso inimigo, Satanás, usa para nos derrotar. Porque quando você tem muito medo, isso te atrapalha. Ter medo atrapalha o seu avanço. O medo em si mesmo, segundo a sua definição, ele é amoral. O que significa isso? Ele não é nem bom, nem mal. Mas, quando nós não conseguimos controlar o medo, e sim sermos controlados pelo medo, aí nós acabamos criando barreiras que nos atrapalham de avançar. Então a palavra de Deus para você hoje, quero repetir mais uma vez, é: não tenha medo, não temas. E nós vemos que foi exatamente o medo que atrapalhou alguns homens de serem vitoriosos. Foi exatamente o medo que fez com que homens que foram enviados por Moisés para espiar a terra trouxeram um relatório negativo por conta do quê? Do medo. Olha só o que está escrito lá em Números 13. Vou ler alguns versículos aleatórios aqui.
E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns dos frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nelas vivem. Todos os que vivem são de grande estatura. Moisés tinha enviado 12 espias a espiar a terra que Deus já tinha prometido. Deus já tinha falado que aquela terra seria deles. E Moisés pede para que eles vão lá e tragam um relatório. E aqueles espias, ao verem Canaã fechada por grandes muralhas, habitado por um povo gigante, um povo mais forte que eles, aqueles homens ficam apavorados, são tomados de medo e voltam com frutos gigantes, porque os frutos eram grandes. E eles voltam com aquilo que era de maravilhoso da terra, mas com medo. Olha só que interessante, você sabe, Deus tem coisas boas para nós. Se você não sabia, saiba agora, Deus tem coisas boas para você, mas o medo tem te afastado da vitória. Só que no meio daqueles espias existiam 2 valentes, e Caleb, que não era um homem medroso, se levantou e calou todos os medrosos, porque Deus faz dessa maneira, Ele levanta homens e mulheres valentes. Aleluia, Deus quer te levantar hoje como uma mulher valente, como um homem valente. E aí Caleb se levanta no meio do povo e fala: ei, calma aí, Deus nos prometeu a terra é maravilhosa, e se Deus prometeu, é certo que nós venceremos. Aleluia. O medo que aqueles homens tinham passado para o povo era tão grande que o povo queria voltar a ser escravo. Alguns rasgaram suas vestes e falaram: meu Deus, era melhor ter morrido lá, a nossa vida, passado a vida como escravo, do que morrer na mão desses gigantes. Mas Deus levantou um corajoso, e Deus quer te levantar hoje como um corajoso, porque a vitória é nossa. No momento em que todos estavam com medo, todos queriam parar, retroceder. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que é medroso. Deus se alegra com os corajosos, com os valentes. E aí, quando o povo viu as palavras de Caleb, o povo tomou coragem. Tomou coragem porque lembrou da promessa do Senhor. E se você tem passado por um tempo de medo, eu quero que você se lembre daquilo que o Senhor prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E o Senhor é fiel e Ele vai fazer, não por conta de nós sermos merecedores, mas porque Ele é fiel. Mas nós vivemos em tempos de medo. Não é à toa que a expressão não temas está na Bíblia por muitos momentos. Estava estudando essa semana e uma das primeiras coisas que aparece no Google quando você coloca lá não temas é que está escrito na Bíblia 365 ou 366 vezes não temas. E aí está escrito que é um para cada dia do ano. Aí eu falei: mas será que é isso mesmo? Aí eu fui estudar um pouco, ler, reler, e não está escrito todas essas vezes. Está escrito esta palavra não temas, ou não tenha medos, ou não temais, por mais de 100 vezes. Mas eu quero te dizer que se estiver escrito na Bíblia apenas uma vez, não temas, você poderia não temer, porque Deus não precisa te falar muitas vezes, só uma vez que Ele te falar já basta. Então eu quero dizer para você, não tema. Não tema não é algo como um talvez, ou uma opção para você. Não temas é uma ordem de Deus para você. Todas as vezes que nós vemos não tema, não é assim no versículo: se você quiser não tema. Não. É uma afirmação: não temas. E eu anotei algumas vezes que Deus fala isso na palavra de Deus para edificar as nossas vidas nesta noite. Eu não vou falar as referências, depois eu vou mandar o esboço, se você quiser, eu posso mandar para você também. Mas existem muitos versículos, mais de 100 que falam, e eu quero falar alguns que falam não temas.
Na palavra de Deus diz: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente. Não temas, a paz de Deus seja convosco. Não temas, pois eu vou te sustentar. Não temas, e vede o livramento do Senhor. Não temais, o Senhor pelejará por vocês. Não temais, o Senhor é conosco. Não temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Não temais, o Senhor não vos deixará, nem vos desamparará. Não temais, o Senhor é que vai adiante de ti. Não temas, o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Não temas, nenhum deles parará diante de ti. Não temas, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temas, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Não temas, mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Não temas, Deus há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temais, a peleja não é vossa, senão de Deus. Não temais, nesta peleja não terás que pelejar. Não temais, há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aleluia! Não temais, eis que o vosso Deus virá e vos salvará. Não temas, eis que está convosco o vosso Deus. Não temas, porque eu sou contigo, porque eu sou o teu Deus. Não temas, que eu te ajudo. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas, porque estou contigo. Não temas, servo meu, eu te escolhi. Não temas, porque você não será envergonhada. Não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Não temais, porque eu sou convosco para vos salvar. Não temas, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, o Senhor é poderoso para te salvar. Não temais, assim vos salvareis e sereis uma bênção. Não temas, crê somente. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não temas, crê somente. Não temas, mas fala e não te cales. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Não temas, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Oh, aleluias! O Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo mal. Então, em meio a qualquer dificuldade que você esteja passando, lembre da palavra de Deus para você. Não temas. Ele é contigo, Ele é conosco. Há um Deus maior conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele é contigo em qualquer momento, em qualquer circunstância. A presença do Senhor nos envolve de uma forma tão maravilhosa, que como nós louvamos aqui, nós nos sentimos seguros. Eu estava ensaiando, sou tão limitado ainda, mas essa semana ensaiando este louvor, muitas vezes, muita vontade de chorar. Porque ele diz: seguro estou nos braços daquele que sempre me amou. Sabe? Talvez o seu problema não vai terminar nesta noite, mas Deus quer que você se sinta seguro nos braços dele. Deus está no controle, irmãos. Muitas vezes nós nos encontramos em situações tão difíceis, tão embaraçosas, tão dificultosas, mas o Senhor diz para você hoje: não temas. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você ande. Deus é conosco, Ele vai nos guardar. Mas saiba de algo, você vai precisar fazer uma escolha.
Diante desta palavra, diante desta palavra de Deus para você e para mim nesta noite, nós precisaremos fazer uma escolha. Qual é a escolha que nós vamos fazer? Ter medo ou ser corajoso? Essa foi a escolha que aqueles homens que foram enviados por Moisés, que os espias tiveram que fazer. No meio do caminho, talvez eles pensaram em tantas coisas, até chegar a Moisés e ao povo. Porque quando nós passamos pelas provações, quando nós nos deparamos com os desafios que nós vamos enfrentar, sempre nós teremos uma escolha. Mas saiba, se você ficar com medo, a derrota é certa. Então você vai ter que escolher agir como os israelitas. E entenda, o problema não é sentir medo. O problema é deixar que o medo te domine. O problema é deixar que o medo não te deixe lembrar que há promessas de Deus para a minha e para a sua vida. Aqueles homens, eles sabiam da promessa. Eles saíram lá da escravidão sabendo, porque Deus tinha prometido. Deus não tinha falado, vamos para o deserto e lá, vamos ver o que vai acontecer. Não, Deus disse que daria uma terra. Deus escolheu o povo de Israel para mostrar para nós como Ele pode cuidar de um povo. E foi assim que Ele fez por todo o deserto. Mas o deserto não era o lugar do povo. O deserto não é o seu lugar. O deserto é um lugar de ser corajoso. O deserto é um lugar de não desistir, de não olhar para trás, de não olhar para a circunstância. O deserto não é um lugar de ter medo. Todos os medrosos morreram no deserto. Mas Caleb foi um valente. E se você ler, Josué e Caleb foram os únicos que saíram da escravidão e entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque os medrosos morrem pelo caminho. E quantos medrosos não estão aqui porque tiveram medo, porque desistiram, porque falaram, não, ser crente é muito difícil, o que vão pensar de mim? Não, a vida que eu vivia lá era muito mais fácil. A vida não é mais fácil, ela só é obscura. Mas quando nós viemos para Jesus, quando nós viemos para perto de Deus, a luz do Senhor vem sobre as nossas vidas, não para nos acusar, não para nos condenar, mas para que nós possamos levar uma vida de santidade. Esse é o projeto de Deus para nós. Então, saiba, você terá que escolher, ou eu sou como os 10 espias, ou eu sou como Josué e Caleb. Que mesmo com medo, talvez Caleb tenha sentido medo ao ver o tamanho daqueles homens. Quem não sentiria? Mas ele não estava baseado, a sua vida não estava baseada na aparência, na circunstância, em seu medo, mas sim na promessa do Senhor. A Bíblia nos diz para sermos fortes e corajosos. Por quê? Porque nós temos um Deus que está ao nosso lado. Lá em Romanos 8,31 diz o quê? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E aí, se você ler Romanos, ele fala, não fique com medo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, não tenha medo. Eu não sei o que tem causado medo no seu coração. Eu não sei o que tem causado preocupação. Mas eu quero dizer para você que a única forma de você conseguir vencer é não tendo medo. E aí nós vemos no decorrer da história, por conta da coragem de Caleb, de Josué, de se posicionar e falar, não, Deus nos deu, então nós vamos alcançar. Eles não tinham ainda entrado. Ser corajoso, é muito fácil ser corajoso quando eu tenho dinheiro. Muitas vezes nós só estamos seguros no dia do pagamento. Mas o nosso pagamento acaba tão rápido, né? Aí você vive 2 dias com coragem e 28 dias com medo. Por quê? Porque a segurança está em você, no seu dinheiro. Mas a palavra de Deus para nós é não tenha medo
No dia 1º, no dia 2, no dia 3, no dia 15, no dia 20, no dia 24, no dia 29, todos os dias, porque Ele nos sustenta. Ele é o nosso sustento. Nós não precisamos temer, porque Ele vai nos dar o escape, Ele vai dar o livramento, Ele vai abrir a porta, e enquanto a porta não for aberta, Ele vai te sustentar. Então, não temas. Vá adiante. Faça um relatório do que você está vendo na sua vida. Esse foi a ordem de Moisés. Faça um relatório da terra. E o relatório que os 10 trouxeram foi assustador. Mas o relatório de Caleb foi um relatório positivo. Vocês não estão entendendo. Eles são grandes, mas a terra é maravilhosa demais. A terra mana leite e mel. Nós vamos viver uma vida tão abundante naquele lugar. Vocês não fazem ideia do que está nos esperando. Existem rios maravilhosos, existem frutos maravilhosos. Olha só o tamanho dessa uva. Olha só o tamanho dos frutos que nós trouxemos. Deus vai nos dar. Esta é a palavra para você hoje. Se você não tiver medo, Deus vai te dar. Irmãos, eu queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. O que tem tirado o seu sono? O que tem deixado você inquieto? Alguns estão vivendo um tempo de medo de serem descobertos. Mas sabe, não adianta você ficar com medo, porque a palavra de Deus diz que tudo será colocado sobre os telhados. Não tem como nós nos escondermos de Deus. Alguns estão com medo de se doarem mais para a obra de Deus. Medo de falhar, medo de fracassar, medo de não conseguir. Alguns estão com medo de tomar decisões que serão fundamentais na sua vida. Medo de ser mãe, medo de ser pai, medo de fazer uma faculdade, medo de se relacionar com pessoas. Eu não sei qual é o seu medo, talvez o seu medo seja das dívidas que não acabam. Mas saiba, você não está sozinho. Há um que vai adiante de você. Então a palavra do Senhor para você hoje é: não temas. Não temas, você não está sozinho. Não tema, pois eu estou com você.